Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Emanuel, Deus conosco em tempos de aflição. Vamos repetir juntos? Emanuel, Deus conosco em tempos de aflição. E se você estava aqui ou assistiu a mensagem pela Hope TV, você viu durante esta semana que Deus falou conosco. Ou seja, nós temos um Deus presente que diariamente está conosco. E uma coisa que Deus falou no passado e continua a falar hoje. Deus que estava com Isaías, Deus que estava com o povo de Israel, estava dizendo: mesmo em meio à tempestade, lá atrás o Senhor disse que Ele estaria presente. Mas o nosso Deus não é apenas um Deus do passado. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus conosco que estava lá no passado é o Deus que está conosco agora e é o Deus que estará conosco até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso, irmãos. Esta semana, então, Deus falou tanto ao meu coração sobre esta questão da presença, do cuidado de Deus, que eu queria hoje então partilhar com os irmãos um pouco desse texto. Mateus capítulo 28. E quando a gente pensa em aflição, o que resume a palavra aflição para você? Esta semana nós vivenciamos uma série de circunstâncias nossas aqui como igreja, e como nosso coração humano, em diversos momentos, ficou aflito. Nós, como famílias pastorais, passamos ali com o Luiz, com a Carla, momentos desafiadores. E nós, como igreja, vivemos isso. Mas não vivemos isso só com eles. Temos vivido esse tempo junto, orando pela vida do Pedro Henrique, esse momento juntos com a irmã Ivaneide, orando pela sua irmã. E quantas outras coisas que todos os dias a gente não enfrenta, notícias, temores, que aí, Gabriel, o nosso coração fica aflito. E aí eu poderia parafrasear aquele texto e dizer: quem aqui nunca teve o coração aflito, que atire a primeira pedra. E aí eu vou mais. Quem talvez nos últimos 30 dias não teve o coração aflito, atire a primeira pedra. Nós vivemos talvez, irmãos, dias em que, ao olhar na nossa história, a maldade, a luta, a adversidade, o mundo mau, a expressão do mal na estrutura, a expressão do pecado. Todos os dias nós lidamos com informações, notícias, as mais desafiadoras possíveis, seja em todos os campos do pensar humano, circunstâncias, e às vezes aquelas notícias que estão distantes de nós. De repente, quando a gente se dá e se acorda, elas estão dentro da nossa casa. Elas estão no nosso dia a dia, elas estão na vida de alguém que a gente ama. E aí, como o amor é um negócio que vai além de nós mesmos, a gente ouve, e se a gente pudesse assim, talvez como ser humano, apenas ouvir, mas nós não conseguimos, porque nós amamos e nós aprendemos isso com Jesus, e isso é empatia, é sentir a dor do outro, e é isso talvez que esse mundo está precisando. E nós vamos aprendendo a ser empáticos e nós passamos a sentir a dor do outro, mas de repente, Raíssa, a gente está num emaranhado de situações que quando a gente se pega, o nosso coração está aflito. O que fazer diante da aflição? O que fazer quando o nosso coração está realmente aflito? Davi, ele viveu muitos momentos assim. Nós, mês passado, pregamos uma série sobre Davi, e eu queria em algum momento convidar você, leia os Salmos, mas leia com calma, não corra não. Você vai encontrar Davi, um homem segundo o coração de Deus,
Muitas vezes, irmã Júlia, se Davi pudesse, ele rasgava o coração, fruto da aflição. E às vezes nós estamos assim. Mas é diante dessas circunstâncias que a gente lembra de uma palavra de Davi e aplica ela na nossa vida. Davi, num dos momentos de maior aflição dele, Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida. Quando Davi pede para estar na casa de Deus, o que ele estava pedindo? Para estar na presença de Deus, porque a casa é onde estava a arca da aliança, e a arca da aliança significava a presença de Deus. Davi estava pedindo para estar na presença de Deus, porque ele diz assim: lá eu encontro refúgio, lá o Senhor me coloca sobre uma rocha firme, lá eu encontro acalento para esse meu coração que está aflito. É por isso que hoje eu queria com você, ao abrir as Escrituras, entender. Davi tinha desejo de estar na casa de Deus, porque lá é onde estava a presença de Deus. No Novo Testamento, irmão Jetro, nós vamos aprender uma coisa: a presença de Deus não está mais em um lugar. A presença de Deus, ela não apenas está em um templo. A presença de Deus não está mais, Samuel, determinada a um lugar específico. É por isso que a mulher samaritana, quando Jesus fala para ela e ela pergunta: onde eu devo adorar? Eu devo adorar lá no Monte Gerizim, vocês adoram em Jerusalém. Aí Jesus vira para ela: vai chegar um tempo, minha filha, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, não é nem em Jerusalém e não é em Gerizim, porque Deus é espírito. E aí esse Deus que é espírito nos disse que ele viria, daria a sua vida, e ao Emanuel, Deus conosco, mas ele voltaria para o Pai. Mas quando ele voltasse para o Pai, ele nos enviaria o Consolador. Emanuel é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. E é por isso que agora nós podemos, em tempos de aflição, entender que nós não estamos sozinhos. Se a sua Bíblia está aberta em Mateus 28, diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Esta última expressão de Mateus 28 diz assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual o contexto em que Jesus está anunciando estas palavras? Aqui nós temos Jesus ressurreto, momento antes dele subir aos céus. Os discípulos tinham vivenciado com eles o drama, com Jesus, o drama da sua morte. Mas Jesus estava agora ressurreto, então os discípulos também já tinham vivenciado a alegria da ressurreição. E por volta de 40 dias eles viram tudo isso. Mas Jesus agora chegou aquele momento que ele está voltando para o Pai, porque ele já tinha dito aos discípulos: é necessário que eu vá para que ele venha, é necessário que eu volte para o Pai para que o Espírito Santo venha. Mas é interessante que, imagine esses dias entre a volta de Jesus e o Pentecostes, porque houve um intervalo de tempo aqui. Houve um intervalo de tempo onde Jesus voltou para o Pai, e nós temos em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo para estar em nós para sempre. Mas Jesus deixou uma promessa, é por isso que ali nas suas palavras finais ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha vencido a morte, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano das nações.
Ele é aquele que fez o mundo, Ele é aquele que fez a mim e a você, e Ele tem agora toda a autoridade. Por quê? Porque Ele tinha vencido e venceu o nosso maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo, irmãos? É a morte. Mas Jesus venceu a morte, e é por isso que ontem, por mais doloroso que foi a nossa experiência de estar ali no cemitério, por mais difícil que foi, ali não foi o fim, porque nós temos uma certeza: no último dia, todos nós seremos ressurretos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós sabemos em quem nós cremos, e nós temos a convicção, porque Ele venceu, Ele também vai ter o poder, e Ele tem o poder de ressuscitar todo aquele que crer nele. É por isso, nós só estamos aqui hoje porque Jesus está vivo. Nós só estamos aqui cultuando a Ele porque Ele venceu a morte. Ele vive, Ele reina. Mas quando a gente pensa nisso, Ele deu esta palavra, Ele diz: eu tenho todo o poder. Vão, cumpram a missão, leve o evangelho a todo mundo. Agora imagine, irmão Jetro, pense Pedro, os discípulos ouvindo essa missão. Que missão quase que impossível. Mas graças a Deus que essa missão não dependia deles, dependia do poder de Deus. Eles eram apenas instrumentos. E é por isso que o evangelho chegou até nós. Mas eles estavam com muito medo. E é por isso que Jesus, naquele momento que eles estavam com medo, Jesus ordena eles a ir. Mas Jesus dá uma garantia. Naquele momento de transição, naquele momento de incerteza, naquele momento de dúvida: olha, Jesus esteve conosco até agora, Ele está voltando para o Pai. E aí, como é que vai ser? Jesus vira e diz assim: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala isso para quem está do seu lado aí. Jesus está com você até a consumação dos séculos. Ele afirma a sua autoridade, Ele traz paz. Mas sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento, irmãos? O principal foi encorajar corações aflitos. Eu não sei se você já passou uma situação assim, que você estava com muito medo, e você estava desesperado, e de repente o seu pai ou a sua mãe chega. O que acontece? Na hora, a gente desarma. Pode ser o medo que for. Eu me lembro de uma cena dessa na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Lá na nossa casa a gente começou a trabalhar bem cedo, né, no interior. E aí papai botava a gente para trabalhar bem cedo. E aí eu me lembro que um dia eu me acidentei numa máquina de marcenaria. E eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E aí eu fui para o hospital. E na hora papai não estava na oficina. E aí eu fui, meu irmão estava comigo. E aquele medo terrível, né? E sangue para lá, sangue para cá. Eu tinha perdido essa parte aqui, inclusive eu não tenho essa ponta do dedo. E aí, irmãos, eu estava ali num desespero. Mas eu lembro que naquela hora que o papai entrou assim no hospital, o meu medo se foi. É interessante isso, né? Pai e mãe têm um poder de acabar com medo de filho, já viu? Mas também tem um poder de criar que é incrível, né? Quando é necessário ele faz isso, mas eu digo acabar, porque pai e mãe traz uma segurança. Pai e mãe é aquele que quando você não acredita, ele diz assim: vai que vai dar certo. Pai e mãe é aquele que diz assim: vai que vai dar certo. Pai e mãe é aquele que diz assim: filho, você está lindo. É só pai e mãe mesmo para dizer isso. Filho, você é maravilhoso. Amor de pai e de mãe faz a gente enxergar coisa que ninguém vê, irmão. O outro pode achar o bichinho da gente que não é muito bonito não, mas para a gente é a coisa mais linda do mundo. Porque é nosso esse amor de pai, esse amor de mãe. E para nós pouco importa o que o outro acha, para nós pouco importa o que o outro pensa, o que importa é o que está no nosso coração, esse amor bondoso e essa palavra de encorajamento que todo pai, toda mãe tem. E chega assim: vai lá meu filho, você vai dar conta, você vai tirar a carteira, vai lá meu filho, você vai passar esse ano, vai lá meu filho, você vai dar conta.
É incrível isso. Sabe o que Jesus está dizendo agora aqui para os discípulos? Podem ir, eu estou com vocês. Vocês vão conseguir, vocês vão chegar lá do outro lado. Os dias são difíceis, mas vocês vão conseguir. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso, Samuel, que ele vira e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até os confins dos tempos, ou os finais dos tempos, os fins dos séculos. E é interessante uma coisa, o livro de Mateus começa falando do Emanuel, Deus conosco, e o livro de Mateus termina falando do Espírito Santo, que é Deus em nós. Olha que incrível. Mateus começa falando do Emanuel, Deus conosco, e no último versículo ele vai dizer: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quais são as 3 coisas que Jesus quer nos ensinar aqui? Eu queria pensar com os irmãos 3 coisas preciosas acerca disso. Quando Jesus diz: eis que estou com vocês a todos os dias, até os finais dos tempos, ou até os fins dos tempos. A primeira, sabe qual é? Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Arthur, Jesus está dizendo para mim e para você algo precioso: a promessa da presença dele conosco. A primeira coisa que Jesus nos garante nessa expressão, eis que estou convosco, Ananias, ele está dizendo assim: olha, eu estarei presente com você sempre, 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 sempre. Os homens podem falhar, a igreja pode falhar, a sua família pode falhar, ainda que um pai e uma mãe venham se esquecer de ti, eu não me esquecerei de você, porque o teu nome está gravado nas palmas da minha mão. Essa é a promessa de Deus. Todo mundo pode esquecer, porque homem é falho. E tem uma coisa na vida, eu não sei se você já viveu um momento assim, tem hora que está todo mundo do seu lado, tem hora que a igreja está com você, a sua família está com você, tem hora que está todo mundo junto contigo, mas você se sente sozinho. Tem hora que é assim, aquele momento meu, seu com Deus, para a gente aprender o cuidado de Deus. E nestas horas, quando tudo parecer que nós estamos sozinhos, existe uma garantia, e é a garantia do próprio Senhor Jesus dizendo: eu estou com você, ainda que ninguém esteja, ainda que você não veja, ainda que você não tenha força nem para orar, o Espírito Santo de Deus vai estar orando por você com gemidos inexprimíveis. Eis que estou convosco, com você todos os dias. Ele não abandona os seus seguidores, ele não abandona os seus. A presença de Jesus, meus irmãos, ela é espiritual, porque o Emanuel é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós. É uma presença espiritual, mas ao mesmo tempo ela é real, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E nós somos selados no ato da nossa conversão. Nós não tínhamos o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E no momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus, irmão Cristo, eu lembro como hoje eu não canso de contar. Aos meus 13 anos de idade, no dia que eu conhecia Jesus como Senhor e Salvador, eu conheci algo que eu não sabia o que era, que se chama paz. E paz só o Espírito Santo de Deus pode dar. E naquele dia ele entrou no meu coração, e ele me mostrou de maneira clara que além de não me abandonar, a presença dele, ainda que seja espiritual, ela é real. Em tempos de aflição, ele está dizendo: eu estou com você. Irmãos, o político falha, cheio de promessa. Tem hora que quase que eu digo assim: Senhor, obrigado, porque a gente tem menos uma eleição aqui em Brasília, né? Interior é assim, você já morou no interior? Eleição de vereador é tanta promessa, e o vereador passa na sua porta, e ele promete coisa que ele não pode nem fazer como vereador. Ele fala que vai fazer leis, que são leis federais, e é engraçado isso, porque ele promete, e ele vai prometendo aquela coisa de querer ganhar o voto das pessoas. Ele falha. Os homens falham, as instituições falham, e às vezes até nós falhamos, porque nós somos seres humanos. Mas existe um que não falha, existe um que diz: eis que estou convosco
Todos os dias. É por isso que no meio da aflição nós não estamos sozinhos. Jesus está dizendo, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Espírito Santo que é Deus em nós. E é por isso que Ele vai dizer em João capítulo 14, a partir do verso 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque Ele não vê nem o conhece. Mas vocês que me seguem, vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Irmão, no dia da nossa maior peleja, no dia da nossa maior angústia, naquele vale escuro da sombra da morte, é por isso que Davi disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco. Primeira coisa que esse texto nos ensina, Emanuel é um Deus conosco em tempo de aflição, porque nós temos uma promessa, a promessa da presença de Jesus. Sabe a segunda coisa que esse texto nos ensina? É a abrangência dessa promessa. Ele vai dizer assim, eis que estou convosco, só segunda, quarta e sexta. Não é assim que está aí no texto? Só nos feriados de dias santos. Não é assim? Vou estar com você só no dia do seu aniversário. Ah não, com quem torce para o Flamengo eu vou estar só na segunda-feira. Com quem torce para o Atlético Mineiro, esse aí eu preciso estar todo dia que ele precisa mais mesmo. É assim que ele diz? Não. Eis que estou convosco todos os dias. O texto está dizendo o seguinte, existe uma abrangência dessa promessa. Jesus está enfatizando a totalidade da sua presença. Esta promessa, ela não se limita ao tempo, ela não se limita à hora, ela não se limita ao lugar, porque ela é feita por alguém, Igor, que é aquele que nós conhecemos que é onipresente. Eu ficava me perguntando quando criança, antes de conhecer a Deus, e falava assim, mas como é que Jesus ouve fulano que está aqui, outro que está do lado de lá? Eu não sabia o que era onipresença, até que eu descobri que um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele é o único que está no mesmo lugar, ao mesmo tempo e em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, e é Ele que é tão grande, mas é o Emanuel, que não, mesmo sendo Deus, não fez disso, mas veio aqui em forma humana, veio como homem, sofreu como nós, para que soubesse o que nós sofremos, deu a sua vida na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje está vivo, e está aqui conosco, e é por isso que Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias significa dias bons, dias maus, dias de indecisão, dias difíceis, dias de incertezas. E aqui tem uma coisa interessante. A gente fala assim, que é fácil a gente saber que Deus está conosco nos dias bons. Sabia, irmã Lourença, que às vezes é mais difícil a gente saber que Deus está conosco nos dias bons que nos dias ruins? Vou te explicar isso. Porque a nossa tendência nos dias bons é achar que os dias só são bons porque nós fizemos alguma coisa. O coração do ser humano é autossuficiente. A gente acha que a gente é alguma coisa. Tudo deu certo. Passei no concurso, deu certo na prova. Lembra nem de agradecer. Você esquece que foi Deus que fez. Você esquece que foi Deus que hoje, pela manhã, quando você fez assim, nós só estamos aqui, irmãos, nesse dia de hoje, porque Deus está conosco. Às vezes nós esquecemos que no dia bom é Deus que está fazendo. É Deus que faz o dia bom, é Ele que está conosco no dia bom. Quando nós enfrentamos adversidades, dúvidas, dificuldades, Deus está conosco. Nos dias que nós passamos incertezas, que a gente não sabe o que fazer, não sei se você já teve dia assim, que você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, Deus, eu estou perdido, eu preciso de orientação, preciso de clareza. Nessas horas, Deus está conosco e Ele nos dá a direção. É por isso que quando a abrangência da sua promessa, Ele diz todos os dias, são os dias bons, são os dias difíceis, os dias de incerteza e mais, em todas as circunstâncias. Na vitória Ele está conosco, e aí eu digo mais, na derrota, é Ele que está presente. É Ele que pega na nossa mão e diz assim, vamos lá, filhão, vamos recomeçar.
Quando todo mundo joga a gente fora, como é bom saber que Deus, Jesus, não tem lata de lixo. Jesus não joga ninguém fora. É Ele que estende a sua mão. É Ele que levanta e diz assim: vamos recomeçar. Ah, como eu gosto daquela música. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Cristo me estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, irmãos, Ele estendeu a sua mão para nós. Ele estendeu, sabe por quê? Porque Ele está conosco em todo o tempo. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. E é por isso que na missão vai ser difícil, mas Ele está conosco. 3 coisas que nós aprendemos. Primeira, a promessa da presença. Ele não nos abandona. Ele tem uma promessa espiritual, mas que é real. Segundo, Ele tem uma abrangência nessa promessa. Essa promessa é tão grande que ela é para todos os dias. Agora tem uma coisa que a gente termina aqui. Essa promessa vence todo o tempo. Dia 31 nós vamos começar um ano novo. Nós vamos recomeçar. Se Deus permitir, vai nos dar saúde, vai nos dar graça para a gente começar um ano novo. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Sempre a gente começa um ciclo. Recomeça um ciclo. Mas os nossos ciclos têm fim. Uma hora todos nós teremos um fim no nosso ciclo. É assim a vida. Mas aqui existe uma promessa, que a presença dEle conosco não tem fim. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando tudo passar. E é interessante, Jesus diz, não é temporário, não é apenas por um momento, é todo tempo. Nos desafios do presente, Ele está conosco. Nos desafios do futuro incerto, Ele está conosco. Ele esteve lá atrás, e nós podemos ver que Ele tem cuidado de nós. Ele está conosco hoje, Júlia. E sabe o que acontece? Segunda-feira, Ele já está lá. Terça-feira, Ele já está lá. Quinta-feira que você vai ter aquela circunstância que você precisa, Deus, o que eu vou fazer até quinta-feira? Jesus já está lá. E daqui a um mês, meu Deus, e aquele negócio que eu tenho que fechar até o dia 31 de dezembro? Jesus já está lá, dia 31 de dezembro. Porque Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o único que pode dizer, e nós podemos dizer, Ele é o Deus do futuro. Porque o nosso futuro está nas mãos dEle. E Ele diz, eu sei os planos que eu tenho sobre você, que é planos de bênção e de paz, é planos que Ele nos faz viver coisas extraordinárias. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Quero terminar te contando só uma história. Você já teve dia que você brigou com Deus? Assim, aquelas brigas mesmo. A gente sempre perde, mas a gente inventa de brigar de vez em quando com Deus, né? E a gente quer brigar com Deus, a gente quer resmungar com Deus. E Samara me abençoa muito, irmãos. Samara pastoreia meu coração assim todos os dias. E uns dias atrás ela estava me falando de uma mensagem, de um livro que ela estava vendo, e de uma mensagem que ela ouviu e que ela aprendeu muito sobre uma pessoa que tinha 2 potes em casa. Um pote de gratidão e um pote de perguntas. O pote do porquê. Eu não sei você, mas lá em casa eu acho que eu tenho na minha vida um pote do porquê. E ele é grande. Eu tenho um pote de gratidão grande, muito grande. Mas às vezes tem circunstâncias e tem semanas, talvez como estas últimas, que a gente abriu mais o pote do porquê do que o pote da gratidão. E tem coisas que a gente talvez não tem muitas respostas. Ou talvez não tem nenhuma. E são estas que a gente muitas vezes vai lá no pote do porquê e joga lá. E começa a orar para que um dia aquele porquê se torne talvez uma gratidão. Eu não sei você, eu tenho um pote do porquê. E acho que ele anda aqui comigo. E de vez em quando ele quer. Mas num desses dias que eu estava assim no meu pote do porquê,
E os irmãos aqui da igreja tem uns que até perguntam assim: pastor, o senhor não dorme não? Durmo, irmãos, e durmo bem, graças a Deus. Só que eu durmo cedo e levanto cedo, eu sou menino de roça. E graças a Deus, com 6h30, eu estou bem renovado. Mas quando dá 4 horas ali, parece que aquela formiga, ela vai lá na cama e ela me levanta. 4 da manhã para mim já deu, a maioria dos dias. E eu levanto, isso já tem muito tempo. E eu sento na cabeceira da mesa lá de casa, né? Isso é coisa de mineiro, cabeceira da mesa. E eu sento ali, vou abrir a minha Bíblia e vou ter meu tempo de vida com Deus. Normalmente a madrugada é o tempo que eu gosto, é a hora que eu aprendo, Deus fala comigo, eu ouço a Deus, eu brigo com Deus ali naquela mesa, e a gente vai conversando. E num desses dias, eu estava numa conversa com ele assim, séria. E eu estava assim, meio lamuriento, assim, reclamando, sabe? E aí no meio dessa conversa, de repente ele me fez abrir os olhos. E aquelas mesas com cadeiras assim, tinha uma cadeira assim, a primeira eu estava na cabeceira da mesa, tinha 2 do lado. E na segunda tinha um pardal olhando para mim, dentro de casa. Isso era assim umas 5 horas da manhã, o dia estava começando a amanhecer. Mas ele estava quietinho assim, olhando para mim, em cima da cadeira. E eu abri meus olhos e eu vi aquele pardal. E na hora que eu vi aquele pardal, Deus falou assim comigo: quem cuida dos pardais? Você já viu alguém vendendo pardal? Você conhece alguém que... o cara conhece muita coisa. Você já viu alguém com pardal em gaiola? Você já viu o cara falar assim: vendo pardal barato? Você já viu alguém querendo comprar pardal? Pardal é um bichinho, ou uma espécie de pássaro, não que a gente não deve prender nenhum, mas pardal é um bichinho que tem... Qual o valor que tem um pardal? Nenhum. E até se um pardal ser assim: vou comprar aqui uma quirelazinha para manter uns canarinhos aqui, joga para os canarinhos. Se você vê pardal vir comendo, você vai dizer: sai para lá, pardal, isso aqui é do canarinho. Não é assim que a gente trata pardal? Mas sabe o que Jesus nos diz? Que Ele é o Deus que cuida dos pardais. Você já viu o pardal ficar com fome? Você já viu o pardal ficar jogado por aí? Não, Ele é o Deus que cuida dos pardais. Agora, se Ele cuida de um pardal que ninguém dá nenhum valor, se Ele cuida de um pardal que ninguém está nem aí Ele virou para mim: você tem dúvida, José Fabrício, que eu estou cuidando de você? Que lição aquele pardal me deu lá dentro de casa. Ele não voltou lá nunca mais. Ele foi lá só para me ensinar aquela lição. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que levou ele lá, irmãos. Porque aquilo ali foi um bálsamo de Deus dizendo para mim assim: olha, nos teus dias de aflição, eu estou cuidando de você. Eis que estou convosco todos os dias, até... Vamos ficar de pé.